Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2026, feriado nacional. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador a cada um de vocês. Que Deus lhes dê muita saúde, que Deus segure em suas mãos e não deixe vocês cair, igualmente para mim também, e que o nosso Deus direcione os nossos passos aonde quer que possamos pisar a planta dos nossos pés. E o Senhor estará comigo e com vocês. Que nós possamos dizer assim também, como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos para a Bíblia então. A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 até o versículo 46. Acompanhe comigo, né? O julgamento das nações, certo? A revelação prática da fé através da misericórdia com os necessitados. Então nós vamos ver aqui o que Deus pede de mim e o que Deus pede de você, certo? Porque esse Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus magnífico. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Então, Mateus 25, versículo 31, acompanhe comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí então começará o grande julgamento de todas as nações, certo? Jesus, ele deixa a figura do servo humilde, né? E assume o papel definitivo de rei e juiz do universo. Por enquanto, ele é o nosso advogado, certo? João diz assim: filhinhos, se todavia pecai, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai como nosso advogado para interceder por nós. Agora, porque a porta da graça estará aberta. Está aberta, no caso. A hora que ela se fechar, Jesus, então, será um juiz justo e correto. Mas ele ainda não veio a este mundo, porque ele está esperando você se decidir. Entregue agora a sua vida a Deus. Não espere para depois. Não espere você pagar as suas dívidas. Não espere você falar: não, eu vou acertar a minha vida primeiro. Ou então, meu irmão, é o livre-arbítrio, certo? Eu sempre digo aqui, só vai se perder quem quer se perder. Quem quiser se salvar, vai se salvar. Entrega a sua vida a este grande Deus, porque Deus te ama e Ele quer te salvar. Versículo 32, todas as nações serão reunidas diante dele. Dele quem? De Deus. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, certo? Veja bem, meus irmãos, no Oriente Médio era um costume, certo? As ovelhas e os bodes, eles pastavam juntos, certo? Mas eram separados à noite. O julgamento separará a humanidade inteira de forma indiscutível, de forma clara e indiscutível, porque Deus é justo, certo? Veja bem o que diz aqui o verso 32. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Veja bem, a direita é o lugar tradicional de honra, salvação e fé, certo? A esquerda aponta para a rejeição e para a condenação.
Deus é claro. Os salvos são as ovelhas, né? O cordeiro. E recebe o reino como uma herança de filhos. Algo planejado por Deus mesmo antes da fundação do mundo. Agora veja bem, versículo 35 e 36. Preste bem atenção. É Jesus dizendo para mim e para vocês: porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiros e me hospedastes. Estava nu, me vestistes. Adoeci, foste me visitar. Estive na prisão, foste me ver. Certo? Então Jesus ele avalia a autenticidade da fé com base nos atos práticos de amor, né? Compaixão e dignidade pelas pessoas marginalizadas, certo? Então eu digo aqui para vocês e para mim, tudo que eu estou falando para vocês, em primeiro lugar é para mim. Não julguem para não ser julgados. Só cabe a Deus fazer o julgamento, certo? Versículo 37 ao 39, eu vou resumir aqui. Os justos respondem, perguntando: quando foi que viram Jesus com fome, com sede, né, estrangeiro ou enfermo e o ajudaram? E aí então, o versículo seguinte ele vai responder. Mas veja bem, os salvos demonstram humildade, né, coração sincero, compaixão. Eles não fizeram bem, certo? Para comprar a salvação para poder se aparecer. Fizeram por amor genuíno, transformados pelos seus corações. Quando nós temos o coração transformado por Deus, aí sim a nossa fé é genuína e nós possamos ajudar as pessoas que estão em necessidade. Se alguém bater na sua porta pedindo um prato de comida, não ignore. Dê um prato de comida. Se alguém te pedir um copo de água, dê um copo de água. Tudo aquilo que você puder doar-se às outras pessoas, doa. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês, ó. O livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17, diz assim: quem compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe paga o seu benefício. Amém? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Certo? Veja bem, agora o verso 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, por menores que sejam, a mim o fizestes. Então, meu irmão, quando você está ajudando uma pessoa necessitada, dando um prato de comida, um copo de água, roupa e outras formas de ajudar, né? Fazendo uma visita num hospital, visitando os enfermos em casa, indo ver aqueles que estão encarcerados. Jesus diz que quando a gente faz isso, a gente está fazendo para Jesus, certo? Aqui, ó, respondeu-lhe o rei, né? Lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos, né, desses menores irmãos que sejam, a mim o fizestes. Então veja bem, é uma das afirmações mais profundas da Bíblia. Jesus se identifica diretamente com a dor humana, certo? Atender um necessitado é atender o próprio Cristo de forma correta. Eu vou ler de novo, Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Certo? Agora, o versículo 41, certo? Jesus agora conversa com aqueles que não aceitaram a salvação.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, isso vai ser muito triste, mas muito triste as pessoas que ouvirem isso de Jesus, certo? O inferno e o fogo eterno, certo? Não foram criados originalmente para os seres humanos. Mas sabe para quem? Para o diabo. O homem só vai para lá se escolher o caminho da rebeldia e da falta de amor. Do contrário, você irá para o céu, meu irmão. Então veja bem, para que Deus, vou ler de novo, para que Deus não diga isso para você, aceite esse grande Deus como Salvador da sua vida. Eu já aceitei. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o inferno, ele não foi originalmente preparado para o ser humano, ele foi preparado para o diabo. Mas todos aqueles que fizerem a vontade do diabo também vão arder no fogo, né? Nesse lago de fogo preparado para Satanás, certo? Veja bem, meus irmãos, a omissão também é um pecado gravíssimo, né? A condenação deles não veio necessariamente, né, por fazerem o mal ativamente, mas por ignorarem o bem que poderiam ter feito e não fizeram, certo? Porque quando você é solidário com uma pessoa, é porque você tem amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então nós temos que refletir esse amor de Deus, que Deus tem por nós, para com os nossos semelhantes, para com os nossos próximos, é a mesma coisa, certo? Veja bem, o fechamento definitivo da história humana, existem apenas dois destinos após o grande julgamento: a eternidade com Deus, certo? Ou o tormento no lago de fogo e de enxofre, juntamente com Satanás, certo? Agora veja bem, então Jesus aqui, ele vai responder também aquelas pessoas que não o aceitaram. Verso 42, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me visitar, não foste me ver. Certo? Aí vem a pergunta. Aqui vem a pergunta dos ímpios para Jesus. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos fome, que te vimos com fome, e com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então agora vem a resposta de Jesus. Então ele se responderá: em verdade vos digo, sempre que deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Certo? E Deus fala assim, e Jesus diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja bem, eu vou ler aqui novamente o versículo 34, para os que serão salvos. E eu estou fazendo este sermão, inspirado por Deus, sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, certo? Para alertar vocês, meus irmãos, para que vocês aceitem Jesus como único e suficiente Salvador da vida de vocês. Eu já aceitei, porque quem aceitou, olha o que Jesus vai dizer lá no julgamento final. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à tua direita:
Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém! Glória a Deus, aleluia! Mas vai ser muito triste também, quando Deus disser assim para aqueles que não o aceitaram, né? Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, a hora é agora, nesse instante. Você que está me assistindo aí, aceite Cristo Jesus, dobre seu joelho, ore a Deus. Não importa, meu irmão, o mundo que você está vivendo, não importa se você está nos vícios, não importa se você está dentro de uma prisão, não importa aonde você quer estar, não importa se você está adulterando, não importa, enfim, não importa o que você está fazendo, não importa o lugar que você esteja agora, o que é importante é você entregar seu coração a Deus. E Ele vai te perdoar os seus pecados, vai sarar as suas feridas e você vai ser feliz, certo? Então, fecha os seus olhos. Eu quero orar por vocês. Eu sinto no meu coração que eu tenho que orar por vocês. Fecha os seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, que pregação maravilhosa para quem já te aceitou e muito triste para quem não aceitou. Mas se você ainda não aceitou Cristo Jesus como Salvador da sua vida, a porta da graça ainda está aberta. Então entregue a sua vida, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Porque se você não entregar a sua vida a este grande Deus, Deus disse aqui que você será lançado no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Mas se você aceitar, Jesus vai dizer assim para você: filho, filha, tome posse da herança que está preparada para vocês mesmo antes da fundação do mundo. Eita glória! Amém. Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!